sejam bem-vindos a mais um episódio, né, minha parceira? Exatamente. Nosso Pod Saúde com Cintia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, né, amiga? E que gera muitas dúvidas e tem muitos mitos também. Menina, a gente trouxe uma convidada muito especial que eu vou apresentar para vocês. Mas esse tema eu acho que nunca foi tão falado como nos últimos tempos, né? E a incidência nunca foi tão alta como hoje em dia. Por causa de vários fatores. Que vamos Será conversar. que alguém adivinha? Vamos lá. Gente, a nossa convidada de hoje é a doutora Meire Falcão. Vou falar o currículo. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada. Prazer Obrigada. aqui. Médica especialista em cirurgia vascular e angiologia, formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em tratamentos modernos de varizes e vasinhos, residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, e na Universidade Federal de Alagoas, residência médica em cirurgia vascular pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, no IMIP, em Recife, e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Uau! Bem-vinda, bem-vinda. Mãe do Henrique, Mãe do Henrique de esposa 6 do anos. Flávio. Exatamente. Médico também. Também. E o nosso tema hoje, amiga? Trombose. Uau. Trombose, Sem tudo que arrudez. envolve, sem arrudez. Trombose. Trombose, tudo que envolve esse universo. Trombose venosa, né? Porque existem vários tipos de Sim, trombose isso. que a Miri vai falar aqui. Então, mesmo. trombose é um termo muito amplo, né? A gente tem trombose arterial, que é uma doença mais grave, até que está relacionada com aterosclerose, tabagismo, que a gente vai deixar ela de lado. Sim. E a gente vai focar hoje na trombose venosa. E da trombose venosa, a gente tem dois tipos. Trombose venosa profunda e a superficial, as flebites. E tanto uma quanto a outra tem tratamentos, são diferentes, e tem evolução também diferente. Então, a trombose venosa profunda, ela sempre é decorrente de alguma coisa. Então, quando o paciente está com trombose, então a pergunta é, por quê? Sempre tem um porquê. Não é uma doença que acontece do nada. Ah, aconteceu, eu estou aqui boazinha e tive uma trombose. Não. Sempre ela é decorrente de algum fator. Então, existe a gente chama de tríade de Vichot. Tem uma tríade que ocasiona uma trombose, que é uma lesão endotelial, então uma lesão na parede do vaso, uma alteração no fluxo do sanguíneo, ou uma turbulência dentro do sangue, ou uma estase, o sangue parado, ou um estado de hipercoagulabilidade, onde o sangue fica, entre aspas, grosso, né? Com a tendência a alguma patologia, alguma doença ou alguma medicação que deixe o sangue lá com a tendência de coagular. Então, precisa acontecer alguma dessas coisas para poder acontecer a trombose. Então, um pós-cirurgia, né, que o paciente fica imobilizado, tem uma estase ali venosa. O uso de alguns hormônios, anticoncepcional, tende o sangue ficar mais viscoso, então pode causar trombose. Um trauma, uma pancada mesmo, assim, direto no vaso, pode gerar uma trombose. Então, tem sempre alguma condição. Período né? gestacional, Exatamente. Né? É o período onde existe um monte de coisa que pode levar a uma trombose. Então, a mulher tem um estado de hipercoagulabilidade, tem uma estase por conta da ação hormonal, e também no pós-parto, né, a gente tem uma alteração no sistema de coagulação para a gente não morrer sangrando no parto. Né? A gente tem, independente da via de parto, né, seja parto normal ou cesárea, há um descolamento ali da placenta, um sangramento intenso. Então, nesse momento, a mulher tem uma chance grande de ter trombose. Né? E aí, se essa mulher tem outros fatores de risco associado, aí o negócio aumenta. Uhum. Mas é basicamente isso. E nos últimos anos, né, todo mundo ficou expert Em trombose. em trombose, né? Trombose, né? É verdade, tudo é verdade. Eu nunca entendi tanta dor na perna achando que era trombose. Eu imagino, viu? Né? Porque, assim, quando começaram a falar, né, Covid, trombose e morte, pronto. Todo mundo enlouqueceu. Quando alguém pegava Covid, a primeira coisa, começava a sentir a dor na perna, né, assim, e achava... É trombose. Qualquer dor na perna é trombose, mas não é assim. A trombose, ela tem um sinal característico. Então, 3 sinais, assim, tira e queda para uma trombose, uma suspeita alta. Então, uma dor em um único membro. Então, dificilmente acontece trombose nas duas pernas. Não acontece. Então, dor em um único membro, de forma súbita. Então, realmente, você está bonzinho, de repente, uma dor forte. E, geralmente, se localiza na panturrilha. Então, esses 3 aí, dor forte, num único membro, localizado na panturrilha, é um sinal, uma alta suspeita de trombose. Então, se tiver isso, tem que correr na emergência para poder ser avaliado.
Então, isso é suspeita clínica. O que não tem nada a ver com trombose. Que todo mundo acha que tem. Então, assim, uma dor que vai e que volta. Tipo, hoje tá doendo, amanhã não tá doendo. Aí tem uma semana com a perna doendo. Não é trombose. A trombose é uma dor tão forte, tão aguda, que leva o paciente a procurar... É o edema, né? E às vezes não tem edema, acredita? Às vezes não tem edema. Uau, olha aí. Mas o bem edema rapidinho. também é um sinal característico de trombose. Mas acontece também. Se você tem uma trombose de uma veia muscular menor, você pode ter só a dor de forte intensidade, parece que você levou uma pedrada na panturrilha e não tem edema. É o Entende? que engana, né? É o que Porque se eu engana. sentisse essa dor aí, eu ia achar que era pedrada mesmo. E a pessoa fica. Mas aí você vai puxando o assunto e tem. Mas assim, Isso. dor, edema e a panturrilha fica dura. Mesmo com não tendo edema, a panturrilha fica endurecida. Entendeu? Fica empachada ali, fica endurecida. Então, tem que procurar. Não é uma dor que passa 2 semanas doendo, que vai, que volta. Não é aquela dor também que eu atendo bastante ainda, que começa no bumbum e vai irradiando por trás da coxa, que parece a dor da ciatalgia, as pessoas às vezes confundem também com trombose. Trombose não causa uma alteração na sensibilidade, não dá dormência, dificilmente. Né? Assim, não são os sinais característicos. E o que fecha o diagnóstico, né, associado com suspeita clínica, é o exame de ultrassom. Né? E é assim que a gente diagnostica. E tem tratamento, né? Não é porque recebeu um diagnóstico de trombose que é atestado de óbito ou o mundo Todo acabou. mundo acha que vai morrer ali naquele momento. Né? Ou que a vida agora vai ser... Não, assim, hoje em dia o tratamento está muito eficaz. Então, com as novas drogas, os pacientes praticamente ficam sem sequelas. Porque hoje o diagnóstico é rápido, quase todo vascular. Hoje tem um Doppler no consultório. Então, o paciente chega, faz logo, já sai medicado, né? Assim, às vezes a gente já dá a medicação lá na hora, o paciente já sai medicado do consultório. Então, o diagnóstico mais rápido, o tratamento mais eficaz, que antigamente o tratamento de trombose era ruim mesmo. Era difícil, muitos pacientes acabavam ficando com sequelas. Porque o que acontece? O que pode acontecer pós uma trombose? 3 situações. Primeiro, a veia pode recanalizar completamente. O que é isso? Parece que nem teve nada. Você faz um Doppler depois, a veia fica normal, normal. Às vezes pode ter uma fibrose, fica uma cicatriz nesse vaso. Então, você olha lá no Doppler, tem umas alterações na veia que a gente, sem o paciente falar nada, a gente já suspeita, que teve uma trombose, tem uma cicatriz. E pode ter uma sequela pós-trombótica. Aí é uma situação mais grave, onde o vaso não recanaliza por completo, fica várias fibroses nesse vaso e o sangue passa com muita dificuldade, de forma lenta. Essa situação mais grave, hoje em dia, acontece menos porque os tratamentos são mais efetivos. As drogas são boas. Tem pacientes que a gente pega com trombose bem extensa, a gente repete o Doppler, com 2 meses não tem mais nada de trombo, recanaliza total. Maravilha. Então, antes não era desse jeito. Essa semana eu atendi 2 pacientes jovens, uma de 30 anos, outra de 34 anos, que tiveram trombose extensa femoral, numa veia bem alta, né, uma veia profunda, alta, e que ficaram com sequela. E a sequela é muito ruim, assim, porque o paciente fica com umas varizes, que não são varizes, são veias que se dilatam, né, porque o sangue tem uma dificuldade de passar pelo sistema venoso profundo e tem que procurar um canal para drenar. Aí aumenta o sistema superficial e às vezes ficam bem visíveis. Aquelas bem calibrosas. Isso, só que não são varizes. São veias que fazem parte da drenagem do sangue. A gente faz lá o Doppler e o fluxo é normal. A gente não consegue tirar aquelas veias. Não trata. Porque se eu tratar aquela veia ali, eu descompenso a hemodinâmica do membro. Isso. E o paciente tem a perna um pouco mais inchada, fica um maior volume, muda a coloração, fica com a perna mais escura e faz um quadro de insuficiência venosa crônica. Isso assim, é aleatório ou foi porque o tratamento não foi feito numa janela de oportunidade boa? É um conjunto de fatores. Então, assim, uma das pacientes, por exemplo, ela demorou um pouco ela morava no interior e tudo, demorou uns 15 dias até começar o tratamento e tratava antigamente com Marevan e heparina. O Marevan é uma droga que você precisa de um controle muito... Tem que ficar fazendo exame todos os dias e tudo, que ou anticoagulava demais ou de menos. Então, você não conseguia um controle, né, assim, estável. Era muito ruim. Então, por conta disso, você ficava, às vezes, com algumas sequelas. O outro paciente, ele teve uma trombose extensa. Esse daí, nas 2 pernas, foi por uso de excesso de hormônio. Ele estava tomando hormônio. Anabolizante. Isso. E esteroide.
e tabagismo. Ele fumava e o hormônio. Aí trombosou, foi tudo. Ingrediente, né? Foi. É. E aí, como era uma trombose muito grande, né, apesar do tratamento rápido e tudo, ele ainda ficou com sequela. Então, assim, depende, são casos pontuais. Então, esses quadros mais né, graves é muito pouco, muito pouco. O mais comum é que o paciente ou fique na primeira situação ou na segunda. Hoje, na minha prática, o que tenho mais visto é pacientes que ficam sem sequelas, né? Sem sequelas. 100%. E vamos falar de prevenção, né? Aproveitando que a gente sempre tem aqui nosso Sim. podcast Saúde Consciente, né? Então, as pessoas têm muitas dúvidas também em Sim. relação como é que eu posso evitar uma trombose? Então, o que você conversa com os pacientes no consultório? E o que acontece, assim, ó, um exame de ultrassom, às vezes tem pacientes que vêm fazer ultrassom, vou viajar fazer uma ultrassom para ver. Não existe. Vou fazer uma viagem, mas é verdade, viu? Tem gente que faz isso. Vou fazer uma ultrassom para ver qual é. Se eu vou ter uma trombose. Não existe um exame preventivo, existem medidas preventivas Isso. de trombose. Porque não tem como se adivinhar, Não. A trombose só é trombose depois que ela acontece. Com Eu certeza. digo isso, olha, não existe meio grávida. Então, ou tá vamos grávida ou tá evitar. grávida. Não tem início de trombose. Ou teve ou não teve. Não tem isso. Então, como prevenir a trombose? Então, a gente primeiro tem que ter a situação. Então, digamos, vou fazer uma cirurgia plástica, né? Uma cirurgia sim. plástica. Que é uma cirurgia que tem um alto risco de trombose, porque é uma cirurgia demorada, uma cirurgia de longa duração. Geralmente, o paciente faz anestesia geral e vai ficar acamado no pós-operatório. Então, são várias situações que levam Isso. à trombose. E aí, você tem que controlar o peso. Então, pacientes que são obesos, né? Que estão acima do peso, têm um risco maior. Pacientes que usam hormônios, né? Anticoncepcional. Então, não é parar de tomar anticoncepcional um dia antes. Não é isso. E aí tem umas nuances em relação ao anticoncepcional. Se você já usa de forma contínua há muitos anos, você se mantém, você não para. Porque se você parar, você pode ter pico, né? Se você usa há pouco tempo, aí você está na fase aguda de ter evento tromboembólico. Aí vai depender. Ou se você tem varizes de grosso calibre, não vasinho, mas varizes de grosso calibre, tem que tratar antes de fazer essa cirurgia eletiva. Né? Aí, deambular precoce, não ficar acamado. E mesmo... As meias, né, também. A meia é só um fator mecânico, ele ajuda também. Mas não é o principal. Porque se o paciente ficar acamado usando meia, não resolve nada. verdade. E não usar remédio. É. Então, aí a gente tem uma classificação de Caprini, que a gente vai lá, pontuar o paciente, classificar se o paciente é de baixo, moderado ou alto risco. E a gente vai determinar se aquele paciente se enquadra. Se é só profilaxia mecânica, que é meia e deambulação precoce, ou se vai precisar tomar alguma medicação. Entendeu? Então, assim, de forma geral, quase todo mundo vai acabar indo tomando a profilaxia, que vai tomar remédio mesmo. Então, mas é esse conjunto. Né? Usar a meia elástica e usar a meia elástica da forma correta. Sim. Porque se usar a meia elástica de forma errada, Muitos pequenos detalhes, né? você pode, em vez de melhorar, causar uma trombose. Como eu já vi, paciente pós-operatório, de plástica, inclusive, usando meia elástica de forma errada, garroteando a perna e fez uma trombose. Então, tem que A ter... forma errada é o E tamanho muita gente errado, no caso. subestima, né? Isso, Tem porque tamanho, assim, medida, meia, marca. 3/4, aquela meia abaixo do joelho, ela não tem que ficar atrás do joelho. Ela tem que ficar uns 2 dedos ali, abaixo do joelho. E outra coisa, nem todo mundo vai se adequar àquela meia 3/4. Pacientes que têm a panturrilha muito grossa, Melhor né? usar meia inteira. Meia coxa. Não, meia coxa. Meia coxa. Não precisa vai ser meia até calça, aqui, até né? a coxa. Aham. Porque não se adequa. Fica, mesmo você botando a medida certa, o tamanho certo, ela vai ficar ali fazendo... Vai enrolando, né? Hoje, com o diagnóstico mais comum, paciente de lipedema, que tem aquela perna mais gordinha, não dá certo uma meia 3/4. Vai ficar enrolando ali, vai garrotear e, em vez de melhorar, pode piorar. Então, usar a meia elástica da forma correta. Isso não sei só para cirurgia, para uma viagem também, Tudo. para o uso do dia a dia também. Então, meia elástica é para ficar confortável. Eu vou mudar um pouco de tema, mas tem muito a ver, Diga, porque eu vou pegar fale. o gancho. Óbvio que eu vou aproveitar que a vascular tá aqui para falar de lipedema. Sim, Como é sim. que tem sido essa incidência no seu consultório? Porque, assim, difícil diagnóstico, antigamente não se via tanto, hoje em dia a gente já vê mais, né? Muita coisa mudou, enfim. Como é que tá essa incidência no seu Porque, consultório assim, do lipedema que tanto se fala? A gente da vascular, a gente já falava de lipedema já há mais tempo. Então, a gente já era discutido nos congressos e tudo. Só que ainda não era, assim,
tão batido como hoje, porque esse ano que entrou no CID, né? Foi Isso. classificado como doença esse ano. Não era tão valorizado, na Não, todo mundo verdade. era assim, é O que uma perna complicado, gordinha. Porque quando pegava uma paciente com lipedema grave, que é necessária a cirurgia, né? O plano de saúde não cobria Não aquela cobria, cirurgia isso. porque não reconhecia como doença. Exatamente. Achava, minimizava o problema, era estético, enfim. E a gente sabe que dói. Sim. Que E dói, o que que acontece? compromete. Muitas vezes, 70% dos pacientes de lipedemas vão ter associação com varizes. Sim. Aí o que acontece? Jogava a culpa para quem? Para as varizes da dor. Sim. Então, o paciente tinha aquela perna ali mais Por gordinha, causa da varize. com muita dor, tinha varizes, aí é das varizes. Aí o paciente Não é. tratava as varizes e continuava com a dor, continuava com o inchaço. Tratar varizes não resolve. Claro, porque o problema não era as varizes, era sim o lipedema. Sim. Então, assim, tem chegado, como eu já tinha, Bastante, né? É. como eu já vinha falando, já sabia um pouco disso, então, quando chegava o paciente no consultório, por isso que, assim, o que eu falo, a gente não trata uma perna, a gente trata o paciente, Exatamente. né? A gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Então, a gente tem que ver como um todo. Então, quando o paciente vai lá com uma queixa, a gente tem que perguntar tudo, porque muitas vezes aquela queixa principal eu não vou conseguir resolver, Uhum. né? E ele acha É. que é o vascular. Exatamente. Porque muita Porque- gente acha que a dor em membro é... Tem É outros vascular. fatores, né, na verdade, que estão Exatamente. levando Então, aquele... tem pacientes que chegam lá no consultório com varizes, mas com queixa que não tem nada a ver com varizes. Eu falo, olha, você quer tratar as varizes? Ok, a gente trata, mas não vai resolver o que você está me queixando, não resolve. Você vai ter que procurar outro profissional, assim, porque é normal, né? A gente tem um monte de veia. Essas veias está causando problema. Então. É o mais... Sempre começa do óbvio, né? Sim. E muita coisa relacionada aos hábitos de vida, ao Não, estilo de tudo, vida hoje em dia, né? né? Essa Tudo, associação, e essa assim, exposição e toda. as medidas preventivas. Sim. Tudo na vida. Evitar a obesidade, tabagismo, tudo Praticar isso. exercício Sedentarismo. físico. Tomar água. Muita Tomar gente acha que água. o exercício físico vai piorar varizes, Não, vai aumentar. exatamente. Então, quando a gente fala prevenção de trombose, é hábito de vida. É. Né? Então, se você é uma pessoa saudável, faz exercício, come direito, não fuma. E Você o não que vai é ter. mais surpreendente, assim, é que a gente roda, e a gente fala de hábitos de vida, só que a gente tem que cientificar isso, né? Sim. Que é tão simples. Mas a gente tem que Exatamente. cientificar. A gente passa, assim, 20, 30 minutos. Hoje eu passei 30 minutos da consulta ensinando o paciente a tomar água. Mas é Chocante. Mas Chocante. E Não, os exames eu- coisas estavam básicas assim. que a gente Eu está fiquei apavorada esquecendo quando eu vi o exame. no dia a dia da Mas gente você corrido, não né? toma água. De todo mundo corrido, você... Pois é. E aí, depois que tem um piripaque, como diz Ah, o isso, meu amigo não. Dija, né? É. Já não tem mais o que fazer. E, por exemplo, muitas vezes eu gasto um tempão na minha consulta explicando a necessidade de fazer exercício. Porque, aí eu falo, só, olha, antigamente, há 20 anos atrás, quando a gente fez faculdade, os professores falavam, eu acompanhei vascular desde a minha época que eu era estudante, falava que não podia pegar peso, porque ia dar mais varizes. E eu tenho que explicar, olha, a medicina hoje não é baseada nos achismos, não é meio achismo, Exatamente. é baseada em evidência. E não tem nenhuma evidência mostrando que pegar peso, fazer musculação, vai causar varizes. Muito pelo contrário. Né? A sarcopenia, a perda de massa muscular, que é prejudicial para a perna, para a saúde vascular. Né? A gente vê, eu falo, chega velhinho lá no consultório, arrastando as pernas. Sem força. Aí um monte de varizes. Aí acha que o problema são as O varizes. sanitarismo. E a sarcopenia, a né? sarcopenia, Sarcopenia, muito, demais, muita demais. sarcopenia. E o que acontece? Isoladamente, o fator de risco que tem mais, risco de ter trombose isoladamente é a idade. Então, só de envelhecer, aumenta o seu risco de ter trombose. Pois é. Porque o fluxo fica mais lento do sangue, você fica mais lento. E a grande maioria das pessoas mais velhas nesse cenário de mundo hoje são sedentárias. Exatamente. Né? São Caminha pessoas menos, que o passo não- muda, né? Do idoso. É você diferente. acaba... Eu acho que nós não seremos idosas, né? Não, como os não, idosos de hoje em não. dia. Estamos trabalhando para isso A hoje. gente já vive, Né, Sim. a gente pratica a prevenção diariamente. Sim. Prevenção é algo que você faz todo dia Sim. para colher o benefício lá na frente. Exatamente. Mas o que eu conheço de senhores e senhoras idosos, né, na vida mesmo, independente de consultório, que estão com esse tipo de problema e é tipo assim, o que é que a gente precisa dizer para o mundo hoje, para as pessoas? Você não precisa envelhecer dessa forma. Exatamente. Não precisa estar assim. E a gente, jovem, Com certeza. não pensa lá. Não
pensa lá quando vai ser quando tiver com 80 Na anos. longevidade, não pensa. Ninguém pensa nisso, né? Ah, minha filha, eu penso muito. Eu Dá penso- Mas é porque a licença. sua área, amiga. A maioria das pessoas não Mas pensa. eu penso É, muito, né? E eu falo assim, olha, Achei que sim. não tem jeito. Se você plantar milho, você não vai colher tomate. É. Se você quer ter uma velhice saudável, você tem que plantar hoje. Né? Tem gente que chega, porque ficar velho é muito ruim. Isso depende. Como foi Não sua precisa juventude? ser assim. Como foi sua juventude? É. Né? Então, se você passa a sua juventude comendo besteira, não cuidando das doenças que você tem, não fazendo exercício físico, não tendo hábitos de vida saudáveis, a conta vai chegar, é óbvio. certeza. É óbvio. Né? Se os hábitos não são saudáveis, o resultado não vai ser saudável. É uma coisa óbvia, É, né? E é. tudo tem a ver. Por quê? Quando eu falo de varizes, que é uma doença crônica, né? Assim, não tem cura. Aham. Mas você tem um diagnóstico, até como a trombose, isso não é uma condenação. Sim. Eu tenho uma doença que é genética, beleza. Isso não é condenação. Estou fadada. Não, você consegue controlar suas doenças crônicas. Com o quê? Estilo de vida. É. Tratando, né? Às vezes você não vai ficar curado, mas não ter cura é diferente de não ter tratamento, né? E você o paciente tem total responsabilidade na sua vida, né? Na sua condução. Da mesma forma que piora a trombose, obesidade, sedentarismo, hábito de vida ruim, também influencia nas varizes. É. Então, tá tudo relacionado. E pacientes que têm varizes de grosso calibre, não aqueles vasinhos, tá? Aquelas varizes estufadas de grosso calibre, também tem uma chance maior de ter trombose. E aí, essa sim pode ter trombose espontânea. Trombose da veia mesmo, da própria varize, que é uma tromboflebite, uma trombose superficial, que tem uma resolução mais benigna do que a trombose venosa profunda. Né? Só que você tem uma trombose superficial decorrendo das varizes, é uma coisa ruim porque você pode ter de repetição. Sim. Então, fica tendo... E como esses vasos superficiais estão conectados com vasos profundos, pode evoluir para uma trombose venosa profunda. E como é que evita isso? Tratando as varizes. É. Né? Então, a paciente, às vezes, vai para o consultório depois de ter tido umas 3 flebites. Agora eu vou tratar. Né? E porque às vezes achava, porque teve uma trombose, não pode tratar as varizes. Não pode tratar, porque teve trombose. É outra questão, né? É outra questão. E, às vezes, tem pacientes que têm varizes mesmo e tem trombose. Isso são 2 patologias que podem ser tratadas, só que a gente tem que tratar de uma forma muito, muito mais assertiva, a gente consegue tratar de forma menos invasiva, né? Eliminando todos os fatores que possam causar uma nova trombose. Mas não é dizer, como eu falei, né? A condenação, ter trombose e agora? Acabou-se a minha vida. Não é bem assim. E hoje em dia, cada vez mais, os tratamentos são menos invasivos, né? Exatamente. E o que eu estava falando para vocês antes, né? Eu estava lendo um trabalho que saiu há pouco tempo, falando do impacto psicológico do diagnóstico de trombose na vida dos pacientes. Né? Eles avaliaram mais de 900 pacientes e 40% desses pacientes tinham medo diário de ter uma trombose recorrente. Olha, E alguns, quase 20%, desenvolveram ansiedade e 11% depressão, por conta depois da trombose. O medo, né? O medo. O que é que o medo faz? Muito, assim, e assim... O impacto na vida, né? Um evento ali isolado que aconteceu e impacta Mas ao sabe longo uma da coisa vida toda. também que eu vejo, assim, na prática? A forma como isso é falado. sim. Então, às vezes, o paciente está lá no serviço de... você teve sorte, viu? De não ter morrido. Teve sorte. Ixi, já viu... Impressionante, parece Mas piada, fala, né? mas infelizmente, impacta demais. assim, não tem empatia com a dor do outro. Né? Quando eu diagnostico uma trombose, eu falo, olha, tá com a trombose, mas tenha calma. Eu falo, tenha calma. Quando eu vou dar uma notícia ruim pro paciente, eu falo assim, primeiro eu vou te falar a solução, depois eu falo o que é. Eu digo, a solução é essa aqui, tô lhe dando a solução, veja coisa boa. Né? Vamos trabalhar a positividade. Coisa boa. Estratégia. Agora eu vou dizer o que você tem, mas eu já te dei a solução. Então, assim, nada de ficar triste. Exatamente. Mas O paciente já começa a rir. E a Ele já angústia é recebe muito a grande, notícia de uma né? forma diferente. E o que teve, assim, nessa pandemia? Aí você Sim. teve o Covid, que todo mundo ficou, assim, quem não enlouqueceu no Covid não viveu essa pandemia, né? Essa pandemia. Não tava nesse muitas planeta. sequelas Não tava. emocionais. Então, aí você teve Covid e uma trombose. Pronto. Acabou, você vai morrer. Né? Porque teve realmente muita gente que morreu por conta de trombose e tudo. Trombembólicos, né? E imagina,
vai ter que fala que às vezes a ignorância, assim, ignorância não da pessoa ser ignorante, ignorância do saber, de não conhecer, de não saber o tratamento, de tudo mais. De um médico às vezes fala: você tem uma trombose, olha, isso é muito grave. Olha, já vi gente morrer por conta disso. Olha, e o paciente fica com aquele negócio na cabeça, né? Aí não dorme, tem que entender insônia, a não vive importância bem. de fazer o tratamento. Muito Porque também cuidado. não dá pra gente relativizar a coisa, Sim. porque senão o paciente não dá importância, ele nem faz o tratamento, Isso. né? Tem que entender que é importante, que tem que fazer o tratamento, mas que tem solução. E se você fizer o tratamento, você não vai morrer disso. Exatamente. Cuidar dessa Tem que questão fazer o mental, tratamento importante. e ter acompanhamento, né? Tem acompanhamento. Porque o paciente às vezes sai da emergência lá com a receita e acha que é só aquilo e acabou-se. E não procura médico depois. Porque Isso é super importante. Isso, porque não é só assim. Então, como é um tratamento padrão de trombose? Primeira coisa que a gente tem que identificar, o nível da trombose. Então, se tem pacientes que têm trombose de veia muscular, que é uma trombose que eu digo assim, benigna, essa aí dificilmente vai ter complicação, paciente que recanaliza por completo. Tratamento ali anticoagulante por 3 meses. Se o paciente tem uma trombose de uma veia chamada poplítica, uma veia por trás ali do joelho, já é uma trombose um pouco maior. Aí a gente vai avaliar. Depender da extensão, a gente tem que acompanhar com ultrassom depois de algum tempo para ver se houve recanalização. Se a gente vai fazer tratamento de 3 a 6 meses, geralmente a gente faz 6 meses. Se o paciente tem uma trombose femoral, é uma trombose maior, tratamento padrão, 6 meses de anticoagulação. E aí depois a gente reavalia se a gente vai estender, vai prorrogar essa anticoagulação por até 1 ano, mas com dose reduzida ou não. Isso tudo depende de quê? Do acompanhamento, do que causou essa trombose, né? Tem que fazer uma investigação. Chega muito paciente no consultório que eu pergunto: você teve trombose, certo? E foi por conta de quê? Não sei. Como assim? Como assim? A primeira coisa que eu falei, a trombose sempre tem um porquê. Por que aconteceu? Ninguém sabe. Não sei. Não sei. Porque não existe. Isso não existe. Se você não sabe é porque não fez o acompanhamento. Exatamente. Porque às vezes tem doenças que são genéticas, trombofilias. Isso. Que podem causar uma trombose e o paciente não fica sem um diagnóstico. Não né? sabe. Não Muitas sabe. pessoas, inclusive. Não sabe que tem. Então fica a dica, pessoal, que está nos assistindo. Se teve uma trombose, procure um médico para descobrir o motivo. Exatamente. Não deixe passar e daqui 5 anos você vai dizer: então, eu tive uma trombose e... verdade. O que é que houve? E assim, outro detalhe. Realmente, assim, as pessoas ficam com medo da recorrência porque os pacientes que têm trombose uma vez têm chance maior de ter de novo. Sim, com certeza. Desde que Principalmente se não faz acompanhamento. se não faz acompanhamento, se não sabe como é que tá, né? Assim, e principalmente se submetida a uma situação de risco. Por Sim. exemplo, tem pacientes que tiveram trombose e vão engravidar. Exatamente. E aí? Aí tem paciente, às vezes tem médico que taca logo de cara flexane. Nem sempre está Mas indicado. é Nem sempre está verdade. indicado. Não sempre está indicado. Se o paciente teve uma trombose, por exemplo, de uma veia muscular, uma trombose que eu falei aqui que é a benigna, não tem nenhuma sequela pós-trombótica, recanalizou completo, não tem por que usar Isso. anticoagulante. Vai fazer o quê? Acompanhamento, né? Agora, se é um paciente que já teve umas 2 tromboses, pronto, essa paciente é um paciente de risco, né? Vai engravidar, a gestação é um momento que, assim, é muito bonito, mas que pode acontecer Traz, com várias certeza. coisas que a gente não sabe, né? Assim, cada gestação é única, né? E aí, o paciente precisa, às vezes, usar, assim, anticoagulante. Então, tudo é individualizado. Não existe receita de bolo para... Na medicina, acho que não existe receita de bolo para nada. Para nada. E é Pra conhecimento para Porque a a gente vida, é tá o seu conversando autoconhecimento, aqui essa são questão. possibilidades. Isso. E destacando a importância do acompanhamento, porque às vezes a pessoa pega a informação na internet, que diga-se de Isso. passagem, nossa, é de muito boa qualidade, dá licença. Mas pega uma informação na internet ali solta e bota aquilo como uma lei e acha que aquilo ali Sim. foi a consulta, isso aqui que eu tenho, eu vou tomar ômega 3, coenzima Q10 também, Isso sei, aconteceu enfim, muito na pandemia, né? E não é assim, A exatamente, pandemia trouxe aconteceu isso, né? demais. Sim. Autoprescrição, automedicação. Minha gente, outro cenário. Enfim, né? muda isso. Procura alguém para ser guiado, direcionado, né? É importante você se entender o Sim. seu corpo. O que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, o que você pode mudar. A periodicidade de procurar um especialista, o Isso. especialista que procurar. Então, nosso intuito aqui é realmente passar uma consciência em relação a vários temas sobre saúde. E outra, né, uma coisa assim, hoje a facilidade da internet e tudo, ter conhecimento verdadeiro, né, bom, coisa boa. de qualidade, É. não é se acompanhando com, sei lá, o influência aí que fez, não sei o quê. Exato. Não é É. assim, né? Não é assim. Então, aqui, Isso. profissional, né, qualificado,
que estuda. Então, você tem onde pegar informação de qualidade, né? Assim, Sem qualquer dúvida. coisa. O que a gente dá é dicas. Ó, existe... você falou, ômega 3 é um excelente anti-inflamatório para o sistema vascular. É. Eu uso bastante para meus pacientes. Aí o povo acha, esse paciente está com uma ferida. O povo acha que porque é suplemento, acha que é besteira, eu disse, né? Não, mas veja, às vezes você não precisa de remédio, né? Não é remédio. Tem um Engraçado monte de coisa. isso, né? Remédio, suplemento não é remédio, né? É. Suplemento não é remédio. E tem as suas indicações. E não é uma receita de bolo, né? Porque uma usa uma coisa, porque a vizinha usa ali tantas, que aí eu vou usar também. Me Né? dá aí a tua receita para imitar. Se as Acontece. pessoas fossem na consulta para saber a ciência que vai passar a suplementação certa Pois para é. resolver os problemas. É, Eu trato a maioria das doenças no consultório com suplemento. sim. Com suplemento. Ó, a gente não se nega a passar um medicamento. Tem que Sim. saber a importância, mas é o critério, né? Sim, É o critério. individualizado, exatamente. isso Tem, mesmo. por exemplo, Vitamina D maravilhosa para o sistema cardiovascular. Não sei se... E tudo com controle e tem, acompanhamento, exatamente. né? Isso é Natoquinase, conhece a importante. natoquinase? não. É um suplemento maravilhoso para baixar fibrinogênio. Pois é, eu estava lendo recentemente falando sobre isso, e porque estavam usando isso como profilaxia de trombose. Não é não? E eu Tem estava que ter lendo muito justamente cuidado, a é. crítica em relação a esse suplemento, que as pessoas estavam usando como profilaxia de trombose. Não, e não é não é assim que funciona. Não. Né? Não é assim que funciona. É isso, pois entendeu? A gente fala assim, essa semana eu estava falando sobre fadiga. Eu coloquei, gente, tentem adivinhar qual é a principal queixa, qual é a queixa que todo mundo tem no consultório? É unanimidade. Todo mundo se queixa disso. Tipo assim, 99%, para não dizer 100%, fadiga. Eu botei uma enquete e as pessoas acertaram. Fadiga. Todo mundo fala de fadiga, porque está todo mundo muito atarefado. Sim, As pessoas não têm bons hábitos de vida, né? A alimentação, se você... mas eu só como legumes, verduras, saladas. Tudo bem, maravilhoso, mas a cenoura de hoje não é tão nutritiva quanto a de antigamente, né? Então, existem carências. Não tá... A demanda da gente não está dando conta, né? A conta não está batendo ali. E eu estava falando muito de energia mitocondrial, que é uma coisa que a gente conversa sobre todas as patologias. E quando se fala de energia mitocondrial, parece que virou sinônimo falar com a enzima Q10. Sim. E as pessoas esquecem de todo o resto da cadeia metabólica. Se não entrar oxigênio na célula, não vai produzir energia nas mitocôndrias. De que adianta com a enzima Q10? Nada. E o tanto de gente que está com a transferrina lá embaixo, achando que viu o hematócrito hemoglobina maravilhoso e não tem anemia. Então, é um contexto. não, é um É uma contexto, cadeia com gigante. certeza. Ou então, tudo. ou então, o mais básico, se a pessoa não dorme. Exato. Começa daí, dorme. você não dorme, tem o tempo todo uma luz, Isso. né? E a queixa do sono, ela existe. Mas quem se queixa do sono não fala primeiro de fadiga. Fala assim, eu não durmo bem, então eu vivo cansado. Mas as pessoas... Não, eu durmo bem, é assim, eu tenho vontade de dormir, acordar e descansar. A frase é essa. Todo mundo tá fadigado. Né? Eu digo, aí você começa a ver toda a situação de estresse, né? Um monte de coisa. E as pessoas... não, mas eu tô tomando coenzima Q10, que eu Sim. vi no Insta, que é boa pra fadiga. Coenzima A Q10. gente fala Tem que ter às vezes muito fala, cuidado. da dica e tal, isso aqui é bom. É para mostrar que existe, né? Não é para Mas você precisar tomar. Exatamente, vou fazer profilaxia de trombose com natoquinase. Mas tem gente que pega, vou tomar isso, né? Como eu atendi uma paciente recentemente e ela uns manipulados aí muito doido, nanomoléculas, que tratava varizes, tomando uns pozinhos lá, Eita. um protocolo que tomava uns pozinhos e fazia que sumisse todos os vasos. Menina, isso é mágica. Todos Nunca nem ouvi falar esse. Eu esqueci o nome da marca lá, que é uma nanomolécula, de lá sei lá das quantas. E eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa que adoro estudar, gosto de saber de coisas novas. Traga para mim, porque minha ignorância... Nunca nem ouvi falar. Manda uma foto da caixinha. Eu, às vezes, faço isso. Vem um estudo aí sobre Se isso. isso for isso mesmo, Rapaz, eu tô isso é feita. fantástico. Perdi minha... Vou ter que arrumar outro lavar de roupa, porque... Né? Enfim... Então, a gente tem que ter muito cuidado tem com o que ter que vai muita ver, critério, tem com o que ter que vai critério. ler por aí. existe muito... E as coisas são multifatoriais. Não adianta você querer atingir só um aspecto e achar que vai resolver o problema. Não exatamente. adianta. Vamos dar a pausa do nosso... Vamos, A gente passou conversou do tempo tanto, da a gente passou, propaganda. não foi? Da nossa propaganda, Nós gente. temos patrocinadores. Só uma pausa, A rapidinho. conversa engrenou. Há 40 anos no mercado alagoano,
A farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. Ah, e enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Voltando, vamos falar aí de uma parte aí que é super importante, Pois é. né, Mary? Que também está relacionada aí pós-pandemia. Frio na barriga. Um exame que ninguém nunca nem viu falar. Duvido que metade desse povo que hoje Não. sabe É verdade. o que é dedímero, nunca tinha nem solicitado um dedímero na vida, não sabe nem para que era para pedir esse dedímero. Mas depois de Covid, dedímero, teve Covid, dedímero. Foi dedímero, né? Dedímero. E nem sabe para o que serve, né? Nem sabe para o que é. O que muda, porque o dedímero, ele tem, assim, ele varia muito. Por exemplo, eu estava conversando com a paciente, antes de vir para cá, sensível, né? estava fazendo tratamento de uma paciente. Então, assim, tem um monte de vaso. Eu furei um monte de vasos, gerei um monte de processo inflamatório naqueles vasos. Fiz laser, injetei medicação, fiz espuma. Eu falei, se você usar seu dedímero agora, vai estar alterado. Isso. Você está com trombose? Não. O dedímero não é diagnóstico de trombose. Não é. Não é. Um dedímero alto não significa trombose. O dedímero pode subir numa gripe. Na chikungunya, todo mundo... Quem pedia dedímero em chikungunya? Ninguém. Se dosar, vai estar alto. Ele altera no processo inflamatório, né? Ele é um marcador. E ele serve para quê, de fato, né, na trombose? Por exemplo, chegou na emergência um paciente com suspeita clínica. Dor no membro inferior, início súbito, né, agudo. Lá. Aí não tem ultrassom para fazer naquele momento. Aí eu doso um dedímero, está alto. O paciente tem uma forte suspeita de trombose. Está indicado começar o tratamento até fazer o exame de ultrassom. Agora, o paciente tem uma suspeita clínica, lá, está com uma dor na perna. Eu doso o dedímero, está normal? Esse paciente não tem trombose. Então, eu não preciso tratar. Espera fazer o ultrassom. Então, ele serve como triagem. Ou em algumas situações que o paciente tem uma trombose extensa e está lá, depois de 6 meses de tratamento... aí não tenho, às vezes, ultrassom, né? Vou dosar um dedímero para ver como é que tá. Aí tá muito alto, esse paciente ainda está metabolizando aí esses trombos. Então, vale a pena estender um pouco mais o tratamento. Então, o dedímero serve para a gente para isso. Parâmetro dentro de um contexto. Em um contexto. Agora, sim, tipo, eu tô aqui boinha, espirrei. Dosou o dedímero, tá alto. Eita, meu Deus, a gente não trata exame. A Manda gente pra vascular. trata pessoa, exatamente. Manda pra vascular. Dedímero alto, vai fazer o quê? Manda pra vascular. Eu atingi tanto dedímero, né, pessoa? Mas é Eu atingi verdade, tanto dedímero. Não, mas, ó, vou te falar uma coisa. A gente precisa informar, sim. Mas eu prefiro o excesso de cuidado do que esse povo que tem uma trombose, vai na emergência, não tem mais trombose e não vai se acompanhar. Né? Então, Mas é isso, o exame. No vascular, ouvir dele, o que é o mas vá dedímero. Mas o exame tem que ser pro pedido especialista, com objetivo, né? Não, tem que saber para que tá Certeza. pedindo. Eu acho que o maior problema é quando o Indicação. paciente chega assim, ó, eu quero ver o meu dedinho. Aí eu assim, mas para que você quer ver? Isso. Ou ficar fazendo dedímero seriado. Para quê? Porque às vezes tem paciente, já peguei paciente na época do Covid, que 3 meses depois estava com o dedímero alto. E aí, a gente usa anticoagulante ou não? Paciente jovem, 30 anos de idade, com dedímero mais de 1000. Sem nada. Eu não fiz nada. Acompanha.
Sem nenhum sintoma, Não né? tem sintoma. Como eu falei, a gente não trata exame. E a trombose gente... vai dar sintoma. Exatamente. E o dedímero nem sempre está relacionado com trombose. Com é um certeza. marcador inflamatório. Então, É. você tem algum processo inflamatório aí no seu corpo, tem que investigar. É. Né? E Às teve vezes muito isso, né? O Covid trouxe muito isso, né? Essa questão Exatamente. da... Acaba Esse exacerbando. medo, exacerbando. As vacinas trouxeram Pois muito é, isso, então, a questão assim, de trombose. Se, por exemplo, teve paciente, já peguei também paciente Sim. na época, que tomou vacina, aí, sei lá por que, foi dosar um benito do dedímero, porque é dedímero... e tava lá nas alturas. E pra que você foi dosar? É. Pois E aí, um excesso também de anticoagulante. Sim. Assim, porque o anticoagulante, Muito. ele não é isento de complicação. De problema. Uhum. Vou relatar aqui um caso, um paciente. O paciente teve um trauma. Na verdade, ela teve um diagnóstico errado de trombofilia. Uhum. E aí a médica disse que era para ficar tomando coagulante. Ah, toma anticoagulante. Aí Eita. ficou tomando anticoagulante. Ela caiu de um cavalo, fez um trauma, um hematoma muscular. Como ela estava anticoagulada, esse hematoma ficou gigante. Teve que operar. E aí sim fez uma trombose. Veja tudo por conta de um anticoagulante que não precisava ter tomado. Pois é. E acontece isso. Se você está tomando anticoagulante, Medicina não é matemática. não é Tem que ser matemática. pensado. Então, É o e se sempre. tudo na vida, tudo na medicina é risco-benefício. Tudo. Então, assim, o anticoagulante é o tratamento de trombose. Pode ter sangramento? Pode ter sangramento. Mesmo tratando uma doença que trata lá com... Mas o risco de sangramento compensa o benefício de tratar a doença, né? Mas não pode ser usado de forma assim. É. Ah, eu tomei... Não tomei há uns Banalizada, meses. né? Mas por que vai tomar? Por quê? Para quê? Exatamente. Né? E sem acompanhamento. Às vezes, muitos pacientes saem com a prescrição lá da emergência de anticoagulante. Ah, tomei aí, procure lá o médico. Não explica. Por que tem que procurar o médico? Porque precisa acompanhar. Isso. Você pode ter complicação por conta dessa medicação. Né? Não é assim. E como eu falei, a trombose sempre tem um porquê. Tem que investigar. Não é assim, tive o diagnóstico, ok, tem que procurar o especialista. Às vezes, eu mando para o hematologista investigar, porque tem que ser investigado, né? Às vezes, sai fora da vascular e precisa pedir avaliação. Medicina é equipe, né? São Exatamente. vários cérebros pensantes. A gente não é Miriam, o que você consegue trazer para a gente de informação em relação ao aumento de casos de trombose pós-vacina de Covid? Agora, um pouco menos, né? Mas logo quando começou a vacinação, teve muito. Como hoje em dia os grupos de WhatsApp é uma coisa magnífica, né? Então eu sempre estava em contato com o vascular do Brasil todo. Então a gente montou um grupo para poder discutir os casos de trombose, que eram tromboses assim, loucas. Muito loucas. Tipo, o paciente tomou vacina no braço, fez uma trombose no braço, trombosava. Trombose jugular, trombose subclávia. Peguei paciente com trombose de língua sublingual. Nossa. Muito trombose. Pacientes que, às vezes, tinham uma trombose do nada. Tive uma trombose do nada. Não é do nada, né? Não é do nada. Aí a gente vai investigar, foi o quê? A vacina. E também, não é porque é uma vacina que é isenta de risco. Sim. Não é assim. Como todo medicamento, É como toda qualquer outra droga. coisa. Toda medicação tem efeito colateral. Como você citou aquele caso do paciente que usou esteroide, fumava e teve trombose. Tem vários Fatores poréns predisponentes, a gente sabe que né? o esteroide é um medicamento para sarcopenia, Sim. que é uma patologia. Mas ele estava tem ali o cigarro fumando. também. Ele, provavelmente ele não fazia um acompanhamento, Não. porque o médico que sabe que o paciente que está fumando jamais vai prescrever o esteroide para ele. Então você começa a entender esse E, contexto. às vezes, o paciente mente. Exatamente. Só que a gente sente cheiro. Com Vê o certeza. dente, né? A gente consegue ver eu a pergunto- cor do lábio. Eu A pergunto. gente vê todos os sinais. Eu nem pergunto, às vezes, você fuma, né? Eu já A falo gente assim, vê. você fuma, né? Eu nem falo isso, sabe o que é que eu falo? Quantos cigarros você tá fumando por dia? Eu já vou logo aqui, ó, pá, usando mesmo, porque tá na cara. Pois é, e Tá assim na fala, cara. mente, não sei o que, Eita, só, deu pra né? perceber, doutora. Eita, Diga, eu esqueci de falar esse detalhe. É porque tá tão inserido na rotina, na vida, que eles já nem prestam atenção mais. Esses dias eu atendi uma paciente e perguntei assim, você tem alguma doença? Ela, não. Aí eu disse, alguém na família tem artrite reumatoide? Ela, eu. Mas você não disse que não tinha doença? E a artrite é doença? Ela tá tão acostumada a ter artrite, a sentir dor todo dia. As pessoas se acostumam com coisas crônicas ruins. Mas é Pois verdade. Já nem lembram mais quando começaram a sentir isso. É igual a pessoa constipada, do mesmo jeito.
Então, assim, existem aí drogas e medicamentos maravilhosos que, se não forem usados corretamente, veja o Clexane salva, mas também deu a trombose na sua paciente que levou Com a queda. Fez certeza. um negócio terrível. A mulher Né? fez um quadro que não precisava, fez um síndrome compartimental, teve que operar. Aí sim, fez uma trombose. Veja que loucura. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acho que é importante e muita gente... a gente vai ajudar muita gente, né? A associação de trombose com o TEP, trombose venosa, né? Enfim, com o uso de cigarro eletrônico, porque a gente sabe que isso aumentou muito, né? Entre os jovens, entre os adultos, homens, mulheres. Que aí, Muita aí é gente. uma junção de coisas, né? Sim, Porque vem um monte de gente jovem tomando anticoncepcional, isso. fumando, Não toma água. não toma água, não come direito e Açúcar acaba com força. açúcar, arrocha açúcar, pronto, é a combinação perfeita. Aí tem uma trombose do nada. Não é do nada. Não é do nada. Esse negócio do nada é impressionante. Não é, Não é do assim, nada. não é. Você olha a carcaça jovem, você não tem ideia do que está acontecendo lá dentro. Pois é. Eu conheço uma pessoa jovem, competidora, que agravou muito. Todo mundo sabe que quem agravou no Covid tinha algum problema imunológico, né? E ficou vários dias na UTI. Todo mundo, mas fulano, atleta. Eu digo, não é atleta. Fulano fuma, fulano não come direito. Ele só é competidor, ele gosta de competir. Então, as pessoas não fazem ideia da história, vê ali que tá jovem, que faz exercício e acha que é saudável. Tem muita gente que faz exercício que não é saudável. Exatamente. Com certeza. Ser saudável não é a ausência da doença. Né? Não é isso. As São pessoas muitos fatores. têm que Ninguém levar isso. sabe o contexto de vida do outro. A gente vê Não, isso, de pessoas modo da geral, a própria gente tem que família, afastar os gente. fatores, né? Como forma de prevenção. E um deles é isso que a gente falou agora, né? Então, tudo. Muito É bem, aquele sim. pendrive ali. Eu não sei como o negócio pegou de um jeito. Porque Isso, ele muito foi vendido dizendo que não cuidado. fazia mal. Pois é. E agora tá Aí, assim, mostrando... não faz mal. Aí todo mundo vamos comer essa fumaça, que é um Não, negócio e os totalmente... estudos vêm sem- mostrando, né? o Não, aumento mas do assim, é uma índice, coisa com tão certeza. irreal. Como é que não faz mal? É. Como é que não faz mal, né? Era só esperar um pouquinho que ia começar a aparecer. isso medicina assim, é não baseada tem em fumaça. evidência. É. Aconteceu o dano, precisa dizer qual é a Mas evidência. pronto, né? agora É. usem aí. Faz muito É. sentido. E já vem complicado. aparecendo os casos, né? Vem. Gente, Eu acho que adorei. é Eu acho que é isso. Vamos ver né? outro tema pra gente conversar? Vamos, com certeza. Vamos. Um tema bem gigante, A assim. ver, ótimo, Aí não passa foi? Eu não 2 sei horas nem falando mais dizer qual é o título desse episódio. saúde. Saúde. Minha filha, Falamos vamos lá. coisas muito Temos legais. um presente Olha, para nossa convidada. Mamãe do Feliz Dia das Henrique. Mães. Seja Obrigada. bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada. adoramos nosso bate-papo. Obrigada pela sua presença, seu Obrigada pela conhecimento, sua disponibilidade do seu leveza. horário. Muito Sexta-feira à obrigada. noite. Sextou. É isso mesmo, bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Queremos foi você maravilhoso. novamente. Gente, Ela é das não nossas. finalizamos, então. agora A gente não finalizou, a gente não amiga. finalizou, não. Gente, que bom. Adoramos esse Eu achei que eu tinha bate-papo. falado tudo isso, porque eu já gravei hoje. Que vocês tenham gostado, que aproveitem aí esse conhecimento, né? Vai aparecer aí o Instagram de todas nós. Então, aproveitem também, entrem lá em contato, tirem as dúvidas, compartilhem a informação, isso. que nosso objetivo é exatamente esse, viu? Um beijo e até o próximo. Ah, foi ótimo.